A paz, amados, tudo bem? Bom dia ou boa tarde, não sei. Antes de eu começar, eu vou fazer os recados, mas antes dos recados ainda, compartilhe esse vídeo, tá bom? Compartilhe esse vídeo com alguém, seja conhecido, amigo, colega, familiar, não importa. É a mensagem de Deus, então compartilhe com alguém, tá bom? É muito importante isso. Falar na vida de alguém, né? Você está fazendo um ID, cumprindo isso, você está cumprindo com o ID, então compartilhe na vida de alguém, amém? Essa palavra. Antes de começar, então, antes de eu ler aqui o que eu separei, que o Espírito Santo me tocou para falar, eu quero explicar, né, que existe uma igreja online atualmente aqui, Cristo Resposta. Então, se você é de Campo Grande ou se você não é de Campo Grande, tem um número aqui embaixo, aqui na descrição do YouTube, você coloca mostrar mais e você vai ver um número. Chama a gente, chama esse contato lá, que pode pedir oração, pode participar você vai participar do grupo, tem um grupo, então é uma igreja online, amém? Entra lá, esse é o recado, tô dando um recado antes da gente começar para a palavra, depois da palavra fazer uma oração e já finalizar, então só isso, já quis colocar o recado antes, não é perigoso esquecer, mas amém, esse é o recado, existe uma igreja online, aqui no número da descrição você pode vir e conferir, tá bom? Chamar lá a gente. Eu separei a palavra de hoje, fica em Lucas 23. Eu separei dois capítulos, Lucas 23 e Atos 9. Vou falar sobre a salvação de Cristo. Isso que eu queria falar sobre hoje, salvação. Vocês vão me entender. Eu separei o seguinte, Lucas 23, do 39 ao 43, diz assim: Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é Cristo? Salve-se a si mesmo. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: Eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Olha que tremendo. Eu vou deixar aqui na minha mão porque eu vou reler isso em algumas partes. Porque hoje eu quero falar sobre a salvação de Cristo. Você quer ser salvo. Esse criminoso, ele prega até os dias de hoje. Até os dias de hoje ele prega. Para sempre ele vai pregar. Porque a palavra de Deus é imutável. Ela ensinou no século passado, ela ensina nesse século e ensina para sempre. Ensina ontem, hoje e amanhã. E sempre. Ela é imutável. Nunca muda. E esse ensinamento, esse criminoso, ele sempre pregou. E sempre vem pregando e prega hoje, vai pregar amanhã. As atitudes dele. Nós devemos ter para sermos salvos. Para sermos salvos. A atitude dele. E eu até falei sobre isso no domingo. Não gravou a pregação de domingo. Tô falando que meio por cima a pregação que eu cheguei a fazer no domingo. Então, o que acontece? Ele ensina a gente. O cristão, a pessoa que não nasceu de novo, ela quer nascer de novo, ela quer, como que eu faço? Como que é? São 3 etapas, eu vou falar sobre elas, só que depois que você se torna um cristão, você tem que continuar nessas etapas, não para, né? Eu falei que você nascer de novo, você ser um cristão não é um ponto final, é uma vírgula, porque você vai continuar andando com Deus. Você vai ser uma nova criatura. Então é uma nova vida, novas atitudes, nova maneira de pensar. Tudo novo, não é um ponto final. É vírgula porque você está continuando. Só que agora você está continuando com Cristo. Então você está vivendo a sua vida não como você vivia antigamente. Você não está pensando como você pensava antigamente. Você não está agindo como você agia antigamente. É uma nova vida. Pensa de uma maneira diferente, age tudo diferente. Então vamos lá, uma pessoa ela quer nascer de novo. Primeira etapa dela é crer em Deus. Simples, né? Primeiro ponto, crer em Cristo. A gente pensa, né? Simples, crer em Cristo, pô, beleza. Só que 2 criminosos estavam lá na cruz, ao lado de Jesus. Um apenas creu. E ele fala isso, o primeiro ponto sempre vai ser crer em Jesus. Ele falou desse jeito. Pro outro criminoso, você não teme a Deus nem estando sob a mesma sentença? Você não teme a Deus nem estando sobre a mesma sentença? O que isso quer dizer? Que ele creu que ele era o Jesus, ele era o Deus Filho. Ele creu naquele momento. Então, para você ser salvo, primeiro passo, crer em Cristo. E depois de ser salvo, isso não muda. Não muda. A gente pensa que, nossa, mas uma pessoa... Existem pessoas, eu conheço,
E eu não falo isso com felicidade. Eu conheço pessoas que já acreditavam e já acreditaram em Deus. E hoje não estão na igreja. Hoje não acreditam em Deus. Se afastou. Então a gente pensa, nossa, mas depois que eu nasço de novo é impossível não crer mais em Jesus Cristo. Você tem que entender que eu vou falar sobre isso. Existe a raiz do mal em você. E sim, você pode se desviar. Sim, você pode se afastar de Deus. Então você tem que estar tomando sempre cuidado. Como que se mantém crendo e tendo atitudes de crença, agindo da maneira correta? Buscando a Deus. Então, orando, lendo, jejuando, sempre buscando a Deus, você nunca vai se afastar dele. Nunca. Então, depois que você foi salvo, você ainda tem que continuar crendo em Cristo. Parece bizarro falar isso, né? Mas isso é tão lógico. Mas o que eu quero dizer é que você tem que se cuidar. Se cuidar. Porque não existe estabilidade espiritual. Não existe. Você pode perder a salvação. Você pode parar de crer em Deus. Sim, pode sim. A raiz do mal em você, que habita em você, em mim, em todo mundo, é uma batalha todo dia. É uma batalha com o Espírito e a raiz do mal. O Espírito Santo te ajuda. É uma batalha todo dia. E se você não alimentar o Espírito Santo, a raiz do mal vence. E a raiz do mal é o pecado que habita em você, sabe? A raiz do mal que habita em nós. E você para. Então é possível. Estabilidade espiritual não existe. Tem que se manter em constante cuidado. Oração, leitura, sempre. O segundo ponto que esse criminoso prega pra gente, ele fala o seguinte, nós estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Olha que loucura, olha que interessante. Ele reconheceu que ele era um pecador. Então, para uma pessoa nascer de novo, sim, tem que passar por essa etapa. Reconhecer, nossa, eu sou um pecador. Porque todos nós somos falhos, pecadores. O sangue de Jesus nos torna justos. O sangue de Jesus nos limpa. Não há nada de bom vindo de nós. Realmente, não há. Não há nada de bom vindo de nós. E então, como que funciona? A gente pensa, reconheci que sou um pecador. Mas isso é óbvio, Lucas, que a gente tem que continuar reconhecendo depois de se tornar cristão. Só que é o seguinte, existem pessoas que saem desse caminho. Existem pessoas que começam a orar, começam a ler, começam a ficar cheio do Espírito Santo e vem uma arrogância. E isso é errado. A pessoa pensa, eu sou top espiritualmente. Não, cara. A raiz do mal habita nele também. Eu vou explicar mais agora sobre essa raiz do mal, que funciona dessa seguinte forma. Imagina que existe uma pessoa que não é cristã e uma pessoa que é cristã. Essa pessoa que não nasceu de novo, que não é cristã, ela tem uma raiz do mal nela, habitando nela. Ou seja, existe uma raiz do mal habitando nela. Imagina isso. Imagina que tem um fundo preto nela, essa raiz do mal, habitando nessa pessoa que não é cristã. Aí tem uma pessoa que é cristã. Qual a diferença, Lucas? A raiz do mal foi embora? Não, ainda existe. Só que o Espírito Santo ajuda ela. Então agora ela só não tem aquele fundo preto, ela tem um negócio branquinho, imagina, que é o poder de Deus. Que tremendo, forte, vence pecado, vence tudo. Só que você tem que alimentar esse Espírito que habita em você. Então nesse exemplo, Espírito e a raiz do mal habita em você, você que nasceu de novo. Então se você não se cuidar, se você não orar, se você não... Você ora um pouquinho, já se acha, já tá errado, jejua para matar essa carne. Tá orando, tá lendo, já se acha o top? Dá uma jejuada que você vai ver que você não é top assim. O Espírito Santo que habita em você, ele é bom. Ele é bom. Amém? O Espírito Santo que habita em você. Não sou eu, não sou você. Não, é o Espírito Santo. Então a gente sempre vai estar nessa constante batalha contra a raiz do mal. Sempre. É uma escolha diária. Você tem que escolher diariamente se alimentar espiritualmente. Comer, no caso é orar. Beleza? Você está alimentando seu espírito, está comendo, se alimentando, lendo a Bíblia, está se alimentando, jejuando, você está se alimentando. Dessa forma, o seu espírito que habita em você vai ficar forte e vai regaçar a raiz do mal que habita em você. Ela vai ficar fraca. Então a gente tem que se cuidar para não entrar numa arrogância. Eu sou bom, eu sou sábio. Não. Reconhecer que você é um pecador. Nossa, mesmo nascendo de novo, sim, você é um pecador. A gente tem que entender que a gente é justo por conta de Cristo. Somos santos por conta de Cristo, somos pecadores, só nós, por mim, por você, por todo mundo, somos pecadores. A raiz do mal habita em mim, em você, em todo mundo. Então a gente tem que reconhecer, a gente nunca vai merecer nada, porque a raiz do mal habita em nós. Isso aconteceu lá quando Adão errou, lá quando ele pecou, a raiz do mal entrou no homem, e desde lá ela habita em todo o ser humano.
Então a gente nunca vai merecer nada por conta dessa raiz do mal. A gente pode, eu até dei um exemplo, a gente pode escalar o Everest lendo a Bíblia e orando. A gente não vai merecer, porque a raiz do mal habita em nós. O Espírito Santo, ó, Jesus é tremendo, ele morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Olha que tremendo, foi o Cordeiro que morreu por nós, pelos nossos atos, pecados e tudo. E hoje, ele deixou o Espírito Santo. E olha que incrível, o Espírito Santo, ele te ajuda a não ser guiado pela raiz do mal. Ele te ajuda a não ser guiado pelos pecados. Ele te ajuda, ele é o único que pode. Você não é bom, viu, cristão? Você não é bom. Cristo que habita em você, ele é bom. Pare de se achar, beleza? Perfeito? Então, para você se nascer de novo, reconhecer que é pecador, depois que você nasceu de novo, tem que continuar nisso. Continuar falando, poxa, cara, é Jesus. Só Jesus na minha vida. Ponto final. Terceiro ponto, que ele prega até hoje, eu vou ler aqui. Então ele disse a Jesus, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que isso significa? Ele teve fé. Ele creu que mesmo ele errando, mesmo ele sendo pecador, Cristo poderia salvar ele. Então esse criminoso, o que ele prega? Ele prega sobre fé e arrependimento. Fé em Jesus, fé em Deus. Ele creu que ele era filho de Jesus, Deus Filho. Segundo ponto, arrependimento. Poxa, eu sou um pecador. Ele reconheceu que ele era um pecador. E terceiro ponto, a fé que Jesus poderia salvar ele, mesmo ele sendo um pecador. Então, para uma pessoa nascer de novo, ela tem que ter isso. Fé em Cristo, arrependimento dos pecados e crer que Jesus pode, porque Jesus já morreu por ela. Jesus pode salvá-la. Só que depois que você se tornou cristão, então depois eu não preciso mais crer. Depois que eu me tornei cristão, eu não preciso mais crer que Jesus pode me salvar, porque eu não vou perder isso. Você pode perder por conta do seguinte, como eu disse, estabilidade espiritual não existe, você tem que estar em constante cuidando do seu espírito, constantemente orando, lendo, sempre e sempre. Uma das maiores armas do diabo é a acusação. Então, se você está lutando contra uma batalha, você está tendo uma batalha espiritual, está lutando contra um pecado, todo mundo tem um pecado para vencer, está batalhando uma luta espiritual, você pode perder uma vez ou outra. E o diabo vai lá falar no seu ouvido. Aí você pode perder essa crença que, não, Jesus pode mesmo me salvar? Eu erro tanto, eu faço isso, eu faço aquilo. Ele pode. Ele morreu por você, ele te ama. Jesus já morreu pelos seus pecados. Foi o Cordeiro sacrificado pelos seus pecados. Jesus morreu por você. Então, se ele pode, sim. Ele te amou e já te salvou. Então, a gente tem que cuidar. Não ouvir as acusações do diabo, que ele te acusa. Aí você errou, aí você não quer mais orar. Você não, vou orar. Eu vou ler, eu pequei, eu errei. Sei lá, Deus não vai ouvir minhas orações. Ou você fica desanimado de buscar, desanimado de ler, de orar, você fica desanimado por conta daquele pecado, mas você tem que fazer. Não anda pelo que você sente, anda pelo que você crê. Então você tem que fazer. Poxa, você pecou contra um pecado, uma luta espiritual, você errou, vai orar. Mas eu acabei de errar, Lucas. Vai orar. Tem o seu momento de oração, tem o seu momento de leitura, jejua para ficar mais forte espiritualmente, para lutar. Declara que você venceu qualquer tipo de pecado, nenhum pecado te domina. Declara isso em nome de Jesus. Então, amém. Eu preguei sobre essa parte aqui, falei sobre essa parte. O criminoso, ele prega para salvação, para você nascer de novo. Ele prega. E ele prega para aquele cristão que já nasceu de novo, que você tem que cuidar. Você tem que continuar cuidando, porque você sempre tem que andar junto com fé e arrependimento. Esse criminoso prega sobre isso. Fé e arrependimento. É o que precisa para nascer de novo. E depois que nasceu, não é um ponto final. Coloca vírgula e a fé e arrependimento tem que continuar andando ao seu lado. Sempre fé e arrependimento. Sempre. Isso que é pregado. Isso que é falado aqui na Bíblia. Então esse criminoso ele prega para quem vai nascer de novo e para quem já nasceu de novo. Porque fé e arrependimento sempre tem que estar com você que é servo de Deus. A gente tem que entender que a cruz, Jesus, a morte, a ressurreição está disponível para todos, porque ele ama todos. Basta ter fé e arrependimento. Nasceu de novo? Não é um ponto final. Coloca vírgula, agora está construindo uma nova história ao lado de Deus. Olha que lindo e tremendo. Amém? Eu separei um outro capítulo para a gente ler. Eu vou falar sobre 3 pontos dele também. O terceiro ponto, ele remete de novo à salvação. E eu acho isso muito tremendo. Fica em Atos 9, do 1 ao 6, diz assim:
Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Amém. Por que eu separei esse versículo aqui hoje? Quero falar sobre 3 pontos dele. Primeiro ponto é o seguinte, que a gente vai falar sobre Saulo. Primeiro ponto que eu acho incrível dele, todos os pontos são incríveis, a salvação de Saulo, que incrível, a intercessão, por que teve aquele mover, e foi tudo muito tremendo. Vamos falar sobre a salvação dele, eu vou remeter isso, vou remeter em ordem, porque a gente acabou de falar sobre a salvação. A salvação dele funcionou como? Saulo era o maior hater da igreja. Ele odiava, perseguia, consentia com mortes. Então pensa, ele era o maior hater da igreja, o Saulo, que se tornou Paulo. Ele odiava os cristãos, perseguia, prendia homens, mulheres, ia atrás, consentia com morte, consentiu com a morte de Estevão. Esse era Saulo. Jesus pegou ele se converteu. A gente tem que entender que, olha como é incrível como a salvação está disponível para todos. Ele passou por essas 3 etapas que eu expliquei. Ele creu em Jesus, que é a primeira etapa. Jesus apareceu para ele, se ele não cresce também, pelo amor de Deus. Jesus apareceu, ele creu em Jesus. Segundo, arrependimento. Ele se arrependeu muito de tudo que ele fez. Toda a perseguição que ele fez para a igreja, ele se arrependeu. Ele viu como ele era pecador. Depois ele fala mais para frente, escreveu a maior parte do Novo Testamento, inclusive. Ele fala que ele é o menor dos apóstolos, ele já perseguiu a igreja. Olha, ele já perseguiu os cristãos. Cara, e ele foi salvo por Cristo. Eu amo falar, tem até uma frase, né? Que eu já vi as pessoas comentando. Ele tem raiva de crente. Aquela pessoa... Ixi, você tem que entender o seguinte. Saulo também tinha. E Jesus pegou ele. Olha que tremendo. Saulo tinha raiva de crente, de cristão. Ele não gostava. E se tornou um apóstolo de Deus, nasceu de novo, escreveu a maior parte do Novo Testamento. Esse foi Paulo, olha que incrível. Então isso é muito bom para a salvação. Que se tem algum colega, amigo, conhecido, se eu falar, olha, eu não gosto de crente, você chega nele e fala assim, relaxa. Saulo também não gostava, Jesus vai pegar você, fica calmo, relaxa. Ora pela vida dessa pessoa, intercessão, que eu vou entrar agora. A intercessão, o que significa? Olha como a intercessão é tremenda, a intercessão é forte. Jesus apareceu para Saulo. Por quê? Ele era mais especial? Jesus amava muito ele? Seguinte, eu creio muito na intercessão. Você que está me ouvindo agora, você também tem que crer, porque a intercessão é forte. Saulo, ele perseguiu os cristãos. Jesus fez o quê? Os discípulos fizeram o quê? Oraram. Oraram a Deus. Discípulo, quem estava sendo perseguido, né? Discípulo, cristãos, oraram a Deus. E Jesus interveio. Porque como que Deus interveio? Através da oração e através da fé. Assim que Deus interveio. Oração e fé. E foi o que houve. Teve uma intervenção divina, acho que eu falei certo, por conta da oração e da fé. A gente tem que entender que a Bíblia fala para orar pelo seu inimigo. Você está orando por quem você ama? Por quem você ama? Você está orando por quem você ama? Porque se a gente tem que orar pelos inimigos, pelas pessoas que estão nos perseguindo, pelas pessoas... Imagina as pessoas que a gente ama. Então a intercessão é muito forte. Houve uma intercessão ali. Houve uma intercessão para Deus intervir. E houve uma ação de Deus. Oração mais fé, Deus atende. Oração, fé, crença, Deus atende. E eu acho muito tremendo que quando Jesus apareceu para ele, Jesus não fala por que você está perseguindo os meus discípulos. Por que você está perseguindo os meus amados? Por que você está perseguindo quem prega o meu evangelho? Por que você está perseguindo? Não, ele falou assim, porque você me persegue. Me persegue. Eu acho isso tremendo. Eu acho isso lindo, eu acho isso incrível, porque me
persegue. É aquele irmão mais velho. Você já assistiu um filme? Aquele irmão que vai defender um irmão mais novo e falar, você mexeu com ele, mexeu comigo. Foi isso que Jesus fez. Você mexeu com ele, você mexeu comigo. Você mexeu com ele, você mexeu comigo, porque você me persegue, Saulo. Eu acho muito tremendo a conversão de Saulo. Ele nasceu de novo. Isso é muito lindo. Ok, ele passou pelos 3 pontos que eu cheguei a comentar. Nasceu de novo, escreveu a maior parte do Novo Testamento. A salvação está disponível para todos. Essa era a minha mensagem de hoje. Se você nasceu de novo, Paulo, pode ter certeza, ele não parou de ter arrependimento e crença. Ele continuou, não foi um ponto final. Colocou uma vírgula e continuou o seguinte: ele ainda tem fé em Cristo. Se arrepende dos pecados dele porque reconhece que é um pecador. E tem fé que Cristo morreu por ele, que Cristo salvou ele. Então a gente sempre tem que andar com esses 3 pontos. Sempre, sempre. Independente, a gente tem que andar com esses 3 pontos. Amém? Peço que você feche seus olhos porque eu vou fazer uma oração. Deus, muito obrigado pela palavra de hoje, muito obrigado por ter me usado, Espírito Santo, muito obrigado por cada pessoa que está me ouvindo, muito obrigado porque o Senhor derramou a tua palavra, Pai, no espírito de cada um, Pai. As pessoas vão ser daqui diferentes, praticantes da sua palavra, porque não adianta nada ouvir e não praticar. Então eu creio que cada um daqui vai ser diferente praticando a tua palavra, Deus, em nome de Jesus, que a fé e o arrependimento sempre possam acompanhar cada pessoa que me ouviu hoje, se me viu no ao vivo, se te ouviu, Espírito Santo, no ao vivo, ou se te ouviu depois, não importa. Que o fé e o arrependimento sempre, sempre, sempre esteja com cada pessoa que me ouviu nesse momento. Fé e arrependimento sempre esteja andando junto, em nome do Senhor Santo Jesus Cristo, Deus. Muito obrigado pela palavra de hoje. Você que está me ouvindo agora, eu repreendo todo tipo de doença da sua vida, em nome de Jesus. Eu repreendo todo tipo de enfermidade da sua vida, em nome de Jesus. Todo espírito de depressão caia por terra, eu ordeno, em nome de Jesus, pela autoridade de Jesus Cristo, eu ordeno, caia por terra todo espírito de depressão, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, a igreja Cristo é Resposta. Abençoa cada membro dessa igreja, em nome do Senhor Santo Jesus Cristo. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez em nossas vidas. Muito obrigado por essa palavra, Deus. Muito obrigado por essa mensagem, em nome do Senhor Santo Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Esse foi mais um Maná. Amanhã tem meio-dia, tem um outro Maná diário e assim por diante. Amém? Fiquem com Deus, tá bom? Tchau, tchau.